peço para os meus irmãos se inscreverem no nosso canal, aperte no sininho de notificação e deixe o seu like. Vamos lá, meus irmãos? Então, hoje o assunto é muito importante, meus irmãos. Traz uma clareza e entendimento da era cristã. Por que chegamos até aqui? Por que se fala da igreja cristã? Da onde? Qual é a origem dela? Quando nós falamos das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver esse cronograma. E agora, junto com vocês, vamos estudá-lo. Vamos lá, meus irmãos? Então, para quem não estiver vendo, porque eu sei que tem alguns reflexos aqui no quadro, tá? Não se preocupe, porque vai estar na barra aí do vídeo, tá? Vai estar o informativo de cada uma das eras, assim como as suas igrejas, tá bom? Então, relembrando, não precisa ficar preocupado se não está vendo por causa do reflexo, ok? Ninguém vai ficar sem esse conhecimento, eu prometo. Bom, meus irmãos, quando nós falamos das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, nós também obtemos um conhecimento muito profundo. Porque quando se retrata das igrejas, nós estamos falando das 7 eras da igreja. Que a igreja viveu e está vivendo. Vamos entender melhor? Bom, Éfeso representa a igreja apostólica no ano 30 até 100 depois de Cristo. A era Esmirna representa a igreja perseguida do ano 100 a 312 depois de Cristo. Na era Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado. Aqui, meus irmãos, acontece uma transformação aonde já não é tão puro a linhagem que da igreja primitiva. Porque na era Pérgamo há uma união com o Estado, com o Império. Ela se une a Roma, ao Império. E aqui o Império Romano já vê que a multidão de cristãos já é grande. Aqui nesta era já não é tão pura quanto a era da igreja primitiva, dos apóstolos. Na era Pérgamo, nós compreendemos que a união com o Estado ela faz com que a igreja já não segue tantos princípios iniciais. E nós vamos ver tão forte isso já na era Tiatira, aonde é representada a igreja da Idade Média, aonde a união com todos os reinos. Só que aí entra algo muito forte na igreja. Aí entra a corrupção e a idolatria junto. Aqui nesse período é onde a igreja matriz primitiva já não é pregada da mesma forma. Meus irmãos, na era Sardes representa a igreja da Reforma, do ano 1517 a 1730. Aqui, meus irmãos, houve uma reforma muito grande. Aqui é a era de Lutero. Lutero é dessa época. E ele percebe que a igreja não é mais igual à igreja primitiva. E ele vê a necessidade de fazer uma reforma. E quando ele faz esta reforma, surge a igreja evangélica. Quando vai para a era Filadélfia,
já vem com a transformação de Lutero, sendo uma igreja missionária, aonde a igreja está preocupada em ter a presença de Jesus, de ter a presença do Espírito Santo, o avivamento, o fogo novamente. O fogo que estava perdido em Sardes. Sardes e Tiatira. Novamente, em Filadélfia, a igreja sente a necessidade de buscar de novo a presença de Jesus e do Espírito Santo. Aqui é onde a igreja começa a ter grandes avanços no avivamento. E nós temos um exemplo desta era, que é na Rua Azusa. Um grande avivamento que aconteceu nesta era. De 1730 a 1900. O grande avivamento aconteceu na era Filadélfia, que é na era de 1730 a 1900. Esta era é onde traz todo o conhecimento da igreja primitiva novamente. E aí passa a ser uma igreja missionária. Há a necessidade da igreja de novo se lançar para o mundo, pregar o evangelho com a forma real do evangelho. Agora, meus irmãos, vamos para um momento muito importante de nossa vida. E precisamos entender esse processo. Porque esse processo da era Laodiceia, ela representa a igreja autossuficiente. Meus irmãos, aqui está todo o segredo dessa era. O autossuficiente faz com que todo o processo da era Filadélfia seja novamente perdido. Porque a igreja autossuficiente é onde aparece o homem e desaparece Jesus novamente. E esse período de autossuficiente que nós estamos vivendo hoje, que é a era Laodiceia, é aquela era que a gente está vendo hoje, que é o pastor que cura, o pastor que faz o milagre, e não mais Jesus e nem o Espírito Santo. Hoje, quem faz o show pirotécnico é o pastor, é o apóstolo, mas não é mais Jesus e nem o Espírito Santo. Aqui, na era Filadélfia, a grande transformação que era dada era porque, novamente, os cristãos estavam buscando o fogo do Espírito Santo e a presença de Jesus. Na era Laodiceia, novamente, a presença do homem autossuficiente volta a aparecer nas igrejas. E é tão forte isso, meus irmãos, que no Apocalipse, deixa eu passar para cá, no Apocalipse, o 666 é a marca do homem. Vocês estão percebendo, meus irmãos? Essa grande transformação que está acontecendo de novo é onde a imagem do homem é autossuficiente para que ele faça o milagre acontecer, mas não mais Jesus. Porque Jesus, nesse momento, ele desaparece das igrejas. Estão conseguindo acompanhar esse raciocínio, meus irmãos? Vamos lá de novo, para nós poder entender melhor. Certo? Então, Éfeso representa a igreja apostólica. Esmirna representa a igreja perseguida. Até aqui, meus irmãos, ainda a palavra era pregada conforme o início, a igreja primitiva, aonde saiu a fonte, Jesus. Mas quando passou para Pérgamo, na união do Estado, esta informação já começou a perder sentido. E nós vamos ver essa grande transformação quando chega em Tiatira, que a igreja da Idade Média
começa a fazer novamente a corrupção e a idolatria. Neste momento, a igreja já não está mais com aquele fogo da igreja inicial. Quando chegamos na era Sardes, nós encontramos a igreja da Reforma, de Lutero. Né? Lembra que quando chegar aqui na igreja da Reforma, lembra de Lutero. Porque Lutero, ele viu que o que estava sendo pregado nas igrejas não era mais o princípio, mas sim já a corrupção e a idolatria junto. E lembrando que na Reforma surgiu a igreja evangélica, que é hoje a igreja que busca o avivamento novamente. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que neste momento que estamos vivendo na igreja Laodiceia é onde está faltando novamente a presença de Jesus e do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse princípio aqui, nós conseguimos encontrar isso na Bíblia. Também no livro de Amós, o profeta de Amós. No capítulo 8, verso 11, aonde ele ouve Deus falar para ele que Deus diz que haveria dias que ele enviaria fome e sede para a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas sim fome e sede da palavra de Deus, que não está mais na igreja. E isso é tão forte, meus irmãos, que por quando Jesus chega até o apóstolo João, que é no capítulo 1, verso 10 e 11, você vê que Jesus pede para que o apóstolo escreva as cartas para as igrejas. E quando chega a carta da era da Laodiceia, a carta menciona que esta era é a era da igreja morna. E isso você vai encontrar, meu irmão, no Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22. Você vai ver a informação que Jesus está dizendo sobre essa era. Aonde, meus irmãos, o 666 é a marca do homem, novamente sendo o autossuficiente de querer manter a igreja pelo próprio braço, e não mais pela presença de Jesus e nem pela presença do Espírito Santo. E aí nós começamos a enxergar que Jesus desaparece da igreja e a igreja se torna morna. Entenderam até aqui, meus irmãos? Conseguiram compreender esse cronograma? Lembrando novamente, meus irmãos, que se alguém não conseguiu ver por causa do reflexo, não se preocupe, porque vai estar no vídeo, tá? Ninguém vai perder conteúdo nenhum do que está aqui. Certo, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui passando essa informação para vocês. Também teremos mais informação devido a esse contexto, assim como as 7 igrejas, os 7 espíritos da igreja, as 7 igrejas no seu princípio total, que representa no livro do Apocalipse. Meus irmãos, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de passar esta informação importantíssima no momento que estamos vivendo agora. Aqui, meus irmãos, também fala sobre a volta de Jesus. Porque quando Jesus mostra a igreja Laodiceia, ele está falando do momento da sua volta, aonde Jesus aparece e o homem desaparece, a imagem dele. E começa a ser novamente, gente, a presença de Jesus o Cristo e a presença do Espírito Santo na igreja, aonde a palavra volta a ser de Deus. Fiquem em paz, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.